Bom, eu acho que todos nós sabemos que diante desse tempo, Jesus não vai demorar muito para voltar. É um tema que nós precisamos tomar cuidado, porque os sinais dele estão na nossa porta, estão se aproximando e a gente vem percebendo isso. Bom, diante disso, diante desses sinais, de todas essas coisas, nós devemos nos preparar. É algo que nós devemos ter em mente, nós devemos nos preparar para a sua volta, para a sua vinda, para a sua segunda vinda, para que a gente não possa ficar aqui e que nós sejamos julgados, mas sim que nós possamos ir para o céu e gozarmos a eternidade com Jesus Cristo. Bom, como eu estava dizendo dos sinais, nós temos vários sinais que mostram a volta de Jesus, que nos indica a sua volta. Dentre eles, e que todos nós conhecemos, nós temos os sinais em relação às guerras. Nós temos várias guerras aí. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Nós temos também, mas com mais visibilidade no ano passado, nós tínhamos a guerra da Ucrânia e da Rússia. Temos várias outras guerras na África, na Ásia, e é algo que nós devemos nos voltar a atenção e prestarmos atenção, porque é um indício, Jesus fala, é um indício da volta dele. Temos também os desastres naturais. Nós temos os tsunamis, temos terremotos, temos furacões e tal. E além desses sinais, nós temos mais outro sinal descrito na Bíblia. Os irmãos já sabem qual é, mais ou menos. Temos os desastres naturais, guerras, fome, mas temos mais um outro. Eu peço para que os irmãos abram a Bíblia em Mateus. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Mateus 24. Tá bom. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12. Está escrito assim: Jesus estava falando sobre o fim dos tempos, como estaria a terra naquele período, e ele diz no versículo 12 assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus fala aqui: quando eu estiver a vir, o amor de muitos se esfriará, a iniquidade irá se aumentar. Qual é a consequência, qual é o motivo com que fará a iniquidade se aumentar? Iniquidade, pecado, transgressão da lei. A iniquidade, o significado de iniquidade é transgressão da lei, pecado. O que nos faz pecar, irmãos? Quando nós estamos longe de Deus, quando nós não pensamos em Deus, quando nossas mentes não estão voltadas para Deus, quando nós não pensamos nas coisas celestiais, o que acontece conosco? O que nós tendemos a pensar? O que nós tendemos a fazer? Nós tendemos a cometer pecados. Nós estamos longe de Deus, nós estamos pensando em coisas fúteis, coisas erradas, e isso nos faz pecar, é automático. É algo que involuntariamente acontece. Se nós nos distanciamos de Deus, nós pecamos. Tudo bem, nós sabemos que no final dos tempos as pessoas irão pecar. Mas quais seriam esses pecados? Quais seriam essas iniquidades? Agora eu peço para os irmãos que abram a Bíblia em 2 Timóteo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3,
do versículo 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Aqui Paulo estava falando dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos virão, porque haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, homens que se amam, homens que que são orgulhosos, que são apaixonados por si mesmos. Avarentos, pessoas que amam dinheiro, pessoas que morrem pelo dinheiro, que se preocupam pelo dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Então aqui Paulo fala como que seria os pecados que iriam vir, que as pessoas iriam cometer perto da volta de Jesus. Então Paulo fala que as pessoas irão se amar, irão ter o ego muito grande, irão ser orgulhosas, as pessoas amarão o dinheiro, as pessoas serão amantes dos próprios prazeres, ou seja, irão ignorar as coisas celestiais. Elas irão se distanciar de Deus, pensarão mais nos prazeres terrestres do que em Deus. É algo que Paulo relata. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele acaba abordando um pouco sobre esse tema do distanciamento de Deus, sobre os prazeres mundanos, sobre os prazeres que nós temos, o orgulho, e também do amor ao dinheiro. Peço para os irmãos que abram no livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Eclesiastes 1, versículo 1 ao 11. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que benefício tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa, prestem atenção, irmãos. Uma geração passa e uma outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, e apressa-se de volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o seu giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente de acordo com seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, ali retornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir. O olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito. Não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos, que foram antes de nós. Não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir, entre as quais hão de vir depois. Então aqui Salomão, ele acaba trazendo a gente para meditar. Todas as coisas que estão na terra, ele acaba meio que simplificando tudo. Todas as coisas que estão na terra, toda essa nossa existência nesse planeta de forma materialista, sem pensar nas coisas celestiais, botando as coisas celestiais, as coisas imateriais de lado, todas essas coisas que estão presentes no planeta Terra são coisas sem valor. Aqui Salomão fala, uma geração vem, outra geração vai, uma passa e tal, porém a Terra permanece a mesma. Ou seja,
eu nasço, eu morro, meu filho nasce, meu filho morre e tudo permanece da mesma forma. Ele separa bem as coisas materiais e as coisas imateriais. Ou seja, eu nasço, morro, acabou. Não tem sentido. Acabo nascendo, morrendo, viro pó depois. Toda a minha história de vida, todo o meu esforço, todo o meu sacrifício foi em vão se eu não considerar as coisas celestiais. Se eu botar tudo isso somente para as coisas materiais. Tudo isso vai ser em vão se eu não pensar, se eu não fazer as coisas em relação e para as coisas celestiais. Salomão também fala, só um minuto, versículo 10. Há alguma coisa da qual se possa dizer, vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos que foram antes de nós. Então, tudo que há de acontecer na terra, todos os imperadores, todos os reis, todas essas pessoas importantes, se elas não forem salvas, apesar do dinheiro, do orgulho, da coragem delas, do capital que elas conseguiram, tudo isso se torna inútil se elas não tiverem dedicado suas vidas para algo imaterial, algo que não acabe, algo não perecível. Salomão fala no próximo capítulo, no capítulo 2, peço que os irmãos abram Eclesiastes no próximo capítulo, capítulo 2. Salomão conta um pouco da história pessoal dele em relação a esses prazeres, às vaidades. Salomão usa muito a palavra vaidade. O que é vaidade nesse sentido? Vaidade nesse sentido são coisas sem valor, coisas inúteis. Então Salomão fala, todas essas coisas na terra, todas essas coisas que nós nos preocupamos, que nós passamos tempo com elas, essas coisas são vaidades, são coisas sem valor, coisas que não agregam em nada. Capítulo 2 agora, né, irmãos? Do versículo 1 ao 9. Não, versículo 1 ao 11. Começamos no versículo 1. Disse eu no meu coração, vamos agora, eu te provarei com júbilo. Portanto, gozo o prazer. Mas eis que isso também é vaidade. Do riso eu disse, está louco. E da alegria, para que serve esta? Busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém instruindo meu coração com sabedoria, e como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias de sua vida. Versículo 4, prestem atenção, irmãos, nessa sucessão de versículos. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, e plantei neles árvores de todos os tipos de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, e tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, assim como de instrumentos musicais de todo tipo. E assim fui engrandecido. Versículo 9, prestem atenção, irmãos. E assim fui engrandecido, e aumentei mais do que todos que ouvem antes de mim em Jerusalém. E também permaneceu comigo a minha sabedoria. E tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei. Nem privei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Então Salomão conta o relato pessoal dele. Eu tive grandes fortunas, fiz coisas maravilhosas, me engrandeci,
tive gados, riquezas, fui o maior dentre os que houveram em Jerusalém. Tudo com que foi me dado, tudo que meu coração quis, eu não lhes neguei. Tudo que eu queria, eu consegui. Ou seja, Salomão falou, tudo que eu quero, prazeres, bebida, atos sexuais, tudo isso eu não nego mais. Eu vou aproveitar tudo isso. E Salomão chega numa conclusão no final dos versículos que eu vos apresentei. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu tinha me esforçado para fazer. E eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, e nenhum benefício havia debaixo do sol. Salomão toma a conclusão: tudo isso que eu fiz era vaidade, tudo isso que eu fiz era sem valor, isso nada me adianta, isso nada me agrega. Tudo isso, todas essas riquezas, todo esse meu orgulho, todos esses meus prazeres não adiantaram de nada. Era angústia de espírito, era vaidade, era sem valor. É algo que nós devemos meditarmos nisso, porque Salomão justamente é a pessoa mais sábia que já existiu no mundo, a pessoa mais sábia que já existiu na história. E se ele tirou essa conclusão, se ele olhou para tudo aquilo que ele fez, e ele teve a conclusão: isso tudo não vale a pena, isso tudo é vaidade, por que nós deveríamos ter uma conclusão diferente? Se ele foi o homem mais sábio da história. E Jesus também aborda esse tema. Jesus fala justamente como Salomão disse aqui. Eu peço para que os irmãos abram a Bíblia em Mateus, um relato de Jesus falando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Mateus 6, versículo 19 ao 21. Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Jesus ali disse bem claramente aqui: não ajuntai para vós tesouros na terra. Não vos preocupais com essas coisas. Claro, nós devemos nos preocupar em relação a tem que dar uma comida boa para minha família e tal, tenho que ter um bom lugar para me morar, mas nós não devemos resumir somente a nossa vida nisso. Nós não devemos nos dedicarmos inteiramente nessas coisas materiais, nessas coisas aqui da terra. Nós devemos nos preparar e nos concentrarmos nas coisas celestiais. Nós não devemos nos dedicar a essas coisas em que a traça e a ferrugem corroem. Como Jesus mesmo disse: a traça e a ferrugem corroem. Não ajuntei esses tesouros para vós, mas sim tesouros celestiais. Além desse texto de Jesus, temos várias outras passagens da Bíblia. A Bíblia é recheada de passagens que têm esse mesmo tema, tem esse mesmo ensinamento. Novamente, Salomão fala em Provérbios. Novamente, Salomão fala em Provérbios, não mais em Eclesiastes. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 4. Provérbios capítulo 11, versículo 4, está escrito assim: riquezas não dão lucro no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Novamente, Salomão fala o que Jesus justamente disse: a riqueza, os bens materiais dessa terra não vão salvar vocês do dia da ira.
Isso tudo passa, isso tudo acaba, porém as coisas celestiais, a dedicação de nós para as coisas celestiais, essas sim são as coisas que vão nos salvar eternamente. Outro versículo que aborda esse mesmo tema está em 1 Timóteo, no livro de 1 Timóteo, peço que os irmãos abram em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Primeira Timóteo capítulo 5, verso 6. Mas a que vive em prazer está morta enquanto ela vive. Olha que profundo isso daqui. Quem vive em prazer, quem vive dedicado aos prazeres mundanos, ainda que esteja vivo, está morto, e espiritualmente está morto. Aquela pessoa que não se preocupa com as coisas celestiais, fala, depois eu procuro minha salvação, eu não quero saber desse Deus. Essa pessoa, mesmo que esteja viva, mesmo que o seu coração esteja batendo, mesmo que ela esteja respirando, mesmo que o sangue dela esteja fluindo nas veias dela, para Deus, celestialmente, espiritualmente, ela está morta. Então é algo que nós devemos considerar, é algo que nós devemos ter em mente esse versículo, porque é muito pesado, é muito profundo, e é um verdadeiro ensinamento para que nós possamos levar nas nossas vidas. As pessoas hoje estão inteiramente dedicadas e entregadas ao prazer mundano. As pessoas vão para festas, vão para baladas, ouvem as músicas que elas gostam sem se preocupar se é santo ou não, se é puro ou não. As pessoas acabam se entregando a todos os prazeres mundanos e elas acham que isso não haverá nenhuma consequência, que tudo isso será prazeroso e que vai lhes acrescentar alguma coisa. Mas como é dito, essa pessoa não tem valor nenhum no reino celestial, porque ainda que ela esteja viva, ela está morta espiritualmente. Outro versículo também que é muito interessante é 1 João. Peço que os irmãos abram em 1 João. 1 João capítulo 2. Esse versículo aqui é bem clássico. 1 João capítulo 2, do verso 15 ao 17. Eu creio que nem todos os irmãos aqui saibam de cabeça, mas é um versículo que com certeza aqui a maioria já leu pelo menos alguma vez na vida. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Prestem atenção nesse versículo, versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? As pessoas que estão dedicadas ao prazer, que estão dedicadas ao mundo, elas infelizmente estão mortas espiritualmente. Quando Jesus voltar, todo esse prazer, todas as riquezas dela, todos os orgulhos dela, não lhes adiantarão nada, porque isso não vai salvar elas no dia do juízo, no juízo final. O mundo passa, a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Aqueles que se dedicam inteiramente para os caminhos de Deus, para os serviços celestiais, eles sim permanecerão para sempre. O que a Bíblia nos orienta em relação a tudo isso? A Bíblia é bem clara em relação ao que devemos fazer em relação a esse assunto. A Bíblia fala em Colossenses, capítulo 3,
Peço que os irmãos abram a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 2. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2. Afeiçoai-vos, muito provavelmente na tradução dos irmãos está diferente, está pensai, mas aqui na minha tradução está afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Afeiçoai-vos, se transformem, se adaptem, tomem a imagem daquilo que é celestial, das coisas que estão no céu. Então, nós devemos pensar, nós devemos agir de acordo com as coisas que são do céu. Um versículo muito importante. Então, para que nós possamos ter a recompensa eterna, para que nós possamos sermos salvos, nós devemos nos livrar de todo esse caráter mundano, dos prazeres sexuais, dos prazeres mundanos, do amor ao dinheiro, do nosso próprio orgulho. Nós devemos pensar, nós devemos nos transformar nas coisas que são do céu. Novamente fala em 1 João, a gente acabou de ver, mas no versículo 17 de 1 João capítulo 2. Não precisem abrir, a gente acabou de ver, mas eu vou relembrar essa passagem. É uma passagem muito importante que reforça novamente aqui. Está escrito assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós devemos pensar em Deus, nós devemos fazer as coisas celestiais, porque se nós fazermos isso, se nós nos adaptarmos, nos transformarmos nas coisas celestiais, nós seremos salvos. Em Mateus capítulo 6, agora eu peço para que os irmãos abram a Bíblia. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, do capítulo 6, no versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a Bíblia reforça novamente: busquem as coisas de Deus, que todas essas coisas, as coisas celestiais, nós podemos interpretar assim, essas coisas nos serão dadas. Se nós buscarmos a sua justiça, o seu amor, se nós nos dedicarmos aos caminhos de Deus, nós seremos salvos em nome de Jesus. E a recompensa de tudo isso, a recompensa de nos dedicarmos, de nos entregarmos a Deus, qual será a recompensa de tudo isso? Porque não é fácil, infelizmente não é fácil a gente se entregar nos caminhos de Deus, a gente acaba largando das coisas que nós gostamos. Infelizmente é uma luta, tanto para mim, tanto para os irmãos, tanto para qualquer outra pessoa, porque nós estamos imersos nesse mundo que é perecível e também que é mundano, que se abstém das coisas celestiais. Tudo isso não é fácil, mas qual será a recompensa de nós nos privarmos dessas tentações, dessas coisas más? Bom, peço para que os irmãos abram em João capítulo 14. João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Um versículo muito conhecidíssimo, provavelmente todos os irmãos aqui já leram. É um versículo muito lindo assim, que eu gostaria de ler todos os dias, porque me faz lembrar e me incentiva a servir e a continuar nos caminhos de Deus. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, Jesus dizendo: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, na tradução dos irmãos provavelmente está moradas, mas na minha está: há muitas mansões.
Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, e vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar-vos um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, ali possais estar vós também. Amém? Então a mensagem que Jesus dá aqui é: pensem nas coisas celestiais, apesar que não é fácil nos livrarmos dessas tentações, mas que nós devemos nos livrar para que quando Jesus voltar, quando a gente for para o céu, que a gente possa ter a nossa morada juntamente ao lado de Jesus, para que nós possamos abraçar Jesus, para que nós possamos conversarmos com Jesus, conversarmos com os nossos entes queridos que infelizmente acabaram falecendo, para que nós possamos gozar de tudo isso, para que nós possamos aproveitar, mas também, principalmente, abraçar, gozar da companhia de Jesus ao nosso lado. Imagine, irmãos, que lindo seria acordar todo dia e falar: eu posso falar com Jesus, eu posso abraçar, eu posso me sentar ao lado de Jesus, eu posso conversar com Ele, e não haverá mais dor, não haverá mais tristeza nessa terra. Isso é o que deve nos motivar a todo dia procurarmos os caminhos de Deus. Claro, o nosso amor a Jesus também, o amor a tudo que Ele fez na cruz por nós, tudo que Ele acabou se abstendo para nos salvar, devemos pensar nisso também. Mas uma coisa que nos ajuda, que pode nos ajudar e com certeza nos ajuda a irmos para o céu, são esses versículos, esse consolo que Deus nos dá na Bíblia. É algo que é muito lindo, é algo que eu espero que eu esteja lá, que eu possa ver os irmãos também, que todos nós possamos um dia estarmos lá, para que nós possamos nos relembrar de novo desse dia aqui, de eu pregando e falando dessas promessas que Deus nos deu, que nós possamos estar muito felizes nesses dias ao lado de Jesus. Mas é essa a minha pregação. Eu peço que os irmãos meditem nessa mensagem, que não se entreguem ao prazer e ao luxo desse mundo, ao orgulho, às riquezas, porque tudo isso passa, querendo ou não, isso acaba, isso é material, e que nós devemos pensar nas coisas imateriais, nas coisas que estão no céu, e não nas coisas que perecem, nas coisas que estão aqui na terra. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar pregando aqui. Eu peço desculpa por qualquer falta minha, e eu gosto muito de estar aqui pregando com os irmãos, ver os irmãos aqui novamente e podendo dar essa mensagem que Deus me inspirou e que Deus me revelou para os irmãos nesse domingo à noite. Amém?